Eu não sei se você prestou atenção nisso, mas desde o começo do ano, ou nos últimos 6 meses, todos os bancos estão caindo na cotação. As ações do Santander, por exemplo, caíram mais de 15%. Já o Banco do Brasil registra uma queda de 11%, Bradesco 3,3%, uma queda menos acentuada, assim como Itaú, que nos últimos 6 meses também apresenta uma queda de 2,8%. Enquanto isso, o Ibovespa no período subiu mais de 7%. E nesse vídeo a gente vai descobrir por que todos esses bancos despencaram na cotação nesses últimos 6 meses. A gente vai ver a qualidade da carteira de crédito de cada um deles, lucro se está crescendo, ROI, o PL, dividendos e por fim a gente vai comparar todos eles, ver a rentabilidade que eles entregaram nos últimos 5 anos e comparar também todos os indicadores, índice de inadimplência, tudo isso a gente vai ver numa planilha para você ver qual que está mais barato, qual que entrega a melhor qualidade ou que tem maior risco. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou venda. E se você gosta de análise de empresa, de fundos imobiliários e gosta do conteúdo que eu crio aqui no Investidor Futuro, se inscreva no canal, também deixe o seu like nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar do que eu vou mostrar aqui para você. Vamos começar pelo Bradesco, porque o Bradesco é um grande exemplo de recomeço. Por que recomeço? Se a gente pegar alguns anos atrás, o Bradesco sofreu bastante com a sua carteira de crédito. E a gente vai dar uma olhada agora para ver o que aconteceu com as tomadas de decisões da gestão. Se está fazendo um bom trabalho, a gente vai ver isso agora. Aqui para baixo a gente tem o lucro líquido, 6,8 bilhões, mas o que importa para a gente é olhar a porcentagem ano a ano. 16% de crescimento, excelente, até coloquei um cheque aqui. Vamos aqui também para as receitas que aumentaram 14% no comparativo anual, olha aqui ó, o crescimento da receita. Só que não adianta de nada se o banco crescer a sua receita e a qualidade da operação, principalmente no crédito, emprestar para qualquer pessoa e isso virar um problema lá na frente com a inadimplência aumentando e a gente vai dar uma olhada mais para frente a questão da inadimplência. Mas aqui a receita também está aumentando do banco. Margem financeira aumentou 16% e aqui vai mostrar para a gente a qualidade da carteira hoje do Bradesco. Em relação à inadimplência, a gente vai pegar 90 mais, ou seja, os clientes que estão inadimplentes com o banco há mais de 90 dias. Esse é o principal para a gente poder comparar com os demais bancos que tem aqui nessa nossa lista. E aqui o Bradesco eu coloquei até em amarelo. Por quê? A inadimplência de todo o setor, praticamente de todo, você vai dar uma olhada aqui que teve um banco que não aumentou, mas praticamente todos os bancos aumentaram a inadimplência e o Bradesco não aumentou praticamente nada. Se a gente olhar aqui, ó, o Bradesco ficou ali praticamente estável nessa questão da inadimplência. Teve um aumento, mas muito imperceptível. Não foi um aumento tão grande, foi um aumento muito pequeno. Então, com isso aqui, não levou um cheque verde, mas também não está tão negativo em relação a outros que a gente vai dar uma olhada aqui. Aqui é a evolução da carteira com garantia, que aumentou bastante. Isso aqui aumenta a qualidade da carteira do Bradesco, a carteira de crédito. Olha aqui, ó, a gente pega ó, com garantias, vem aumentando, enquanto sem garantias diminui aqui na base do Bradesco. Isso é muito bom, mostrando que eles estão melhorando a qualidade deste crédito, estão emprestando dinheiro com garantias. O risco do banco diminui bastante nisso aqui. O índice de Basileia do Bradesco 14,5. E essa parte de dividendos, payout, a gente vai dar uma olhada depois quando a gente comparar todos os bancos por hora do Bradesco. Esses são os pontos principais que a gente tinha falado. Não tem mais nada aqui no relatório. E agora a gente vai analisar o Banco do Brasil, que sofreu bastante, assim como o Santander, na cotação despencou 11%. Mas tem uma explicação e a gente vai ver aqui nesse relatório. E aqui está o principal problema do Banco do Brasil, que foi o custo do crédito, que aumentou bastante. Ele teve que provisionar muito, principalmente na sua carteira do agronegócio, que sofreu muito o ano passado. Depois veio a MP 1314. Se você quiser entender um pouco mais do Banco do Brasil, uma análise bem mais profunda que eu fiz em outro vídeo, eu vou deixar aqui nos cards para você dar uma olhada. Mas aqui você vê que o custo de crédito aumentou em 85% quando a gente pega desde do primeiro trimestre de 2025 até agora, primeiro trimestre de 2026. Aumentou em 85% e vem aumentando, ó, trimestre a trimestre. E aqui a inadimplência, quando a gente pega da principal carteira, que é do agronegócio, aumentou muito, pegar 90 mais ali, saiu de março
2,76 do ano passado, para março desse ano para 6,22. Então aumentou muito, ó, todo trimestre aumentando. Se isso continuar acontecendo, o banco vai sofrer muito no seu lucro, porque não adianta de nada a receita aumentar, mas ele ter que provisionar mais dinheiro, o lucro vai diminuir e a rentabilidade também, que vai ser entregue para os acionistas. E com isso, a cotação vai refletir o que está acontecendo no banco. E aqui ele mostra as dívidas do agronegócio, os vencimentos, e da safra nova, quando chegar em dezembro desse ano, 62% vai ser da safra nova, que é bem melhor, com garantias maiores, e a safra antiga vai ter só 38%. E aqui a gente precisa tirar o chapéu para o Banco do Brasil em relação ao índice de eficiência, que está bem mais baixo do que os demais bancos, 28%. Ou seja, a cada R$ 100 que o banco lucra, ele gasta 28 reais. Então é muito eficiente. Quanto menor, então, melhor. Se o banco gasta menos para lucrar mais, melhor. E no caso aqui do Banco do Brasil, ele tem um índice menor do que os demais bancos. E aqui a gente já pode responder por que o Banco do Brasil despencou 11%. O lucro líquido caiu bastante, olha aqui, ó. Saiu de 16,7 bilhões para agora 7,3 bilhões. Mesmo período, despencou 53%. Quando a gente faz essa comparação anual. A queda é muito expressiva também, inadimplência aumentando, o custo de crédito aumentou, precisou provisionar muito dinheiro, o Banco do Brasil sofreu bastante com essa parte do agronegócio, a carteira do agronegócio, e aí isso aqui reflete na cotação. Aí tem muitos investidores que vai ver o Banco do Brasil, não estou dizendo que não é o melhor momento para você comprar, mas tem investidor que vai olhar, caiu 11%, é uma excelente oportunidade para eu comprar. Não é bem assim. Você precisa analisar para ver se foi proporcional a queda na bolsa com o que ele entregou de resultado, e aí se você vê alguma distorção nisso, aí sim é uma oportunidade para você poder investir. Não somente olhar, a ação caiu, é uma oportunidade de eu comprar. Não é bem assim não. Talvez ela não esteja tão barata para você investir. Itaú é um dos bancos, na verdade, é o banco queridinho de muitos investidores. Eu deixei até anotado alguns pontos para a gente poder analisar. E a qualidade do crédito do Itaú? Essa daqui é imbatível. Olha só, mesmo nesse cenário onde os outros bancos estão sofrendo bastante, inadimplência subindo, o Itaú vem ali desde dezembro de 2024, que é o dado que a gente tem aqui nesse relatório, com a inadimplência de 2, caiu para 1,9, e aqui ele falou, cara, eu vou ficar aqui, meus clientes não vão dever mais que isso. E não estão, olha só, a inadimplência não está aumentando, 1,9. Excelente. Esse aqui eu deixei até um cheque verde, porque esse aqui é muito bom para um banco. Carteira do produtor rural com alienação fiduciária. Não é que nem o Banco do Brasil, mas ele tem ali o share de mercado 20%. E essa carteira do agronegócio, depois da MP, todos os bancos conseguiram melhorar a qualidade do crédito para a parte do agronegócio também, as garantias. 78% é alienação fiduciária, ou seja, a garantia é a própria terra do agricultor. Se a gente pegar só o agricultor, não falando da parte da pecuária. Mas olha só, 78% alienação fiduciária. Então eles estão respaldados nessa garantia. Se não pagar, vai lá e tem a terra como garantia. Concentração diminuiu, saiu de 20% para 15%. Quando menos concentração em um setor específico, melhor para o banco também. Custo do crédito, normal para todos os bancos, principalmente nessa taxa de juros mais alta. Aqui aumentou um pouco. Vamos aqui para baixo. A gente tem o índice de eficiência. No Banco do Brasil foi 28. Aqui a gente pega consolidado 37,1%. Um índice de eficiência também ok. Índice de Basileia 13,4%. É isso aqui para o Itaú. E agora o que mais sofreu? O Santander. E aí, Santander, o que aconteceu com esse banco para cair mais de 15%? Será que o mercado está precificando errado esse banco? Vamos dar uma olhada aqui para ver o que aconteceu. Eu fiz algumas anotações, deixa eu até aumentar aqui que está abaixo. Está pequeno, quer dizer a letra. Lucro líquido, 3,8 bilhões. Aí a gente vai precisar ver e comparar com o primeiro trimestre do ano passado. Teve uma queda de 1,9%. Aqui a gente já vê que não tá tão bacana as coisas. O lucro caiu em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Ele coloca várias informações aqui de plataforma, mas vamos deixar isso aqui de lado, vamos passar aqui para baixo para o que importa mesmo. Aqui a gente tem inadimplência também, 90 dias. Eu coloquei vermelho, porque olha só, de junho de 2025 para cá, só aumentando. 2,6, 2,8, 3,1, 3,3. Aumentou menos do que o Banco do Brasil, o Bradesco, não me recordo, a gente vai ver no final, mas vem aumentando também a inadimplência trimestre a trimestre.
a gente vai vir aqui para baixo, tem um índice de eficiência 37,7, menor do que o Itaú, do que o Banco do Brasil, que a gente já deu uma olhada aqui. E o índice de Basileia 15,2. Pelo menos esse aqui, excelente, maior do que os demais, o índice de solvência do banco. E a margem financeira do banco também negativa, assim como o lucro e todos os resultados do Santander, que a gente olhando aqui não estão interessantes. Bem negativo nesse momento. Aqui, ó, se pegar do 4º trimestre de 2025 para cá, e um trimestre para o outro, foi uma queda de 7,3%. Então, aqui, tudo isso aqui vai refletir na cotação. E aí cai mesmo o valor. E aí o que a gente precisa ver? Se é uma oportunidade você investir no Santander, né? Na planilha que eu vou mostrar, você vai tirar suas conclusões se vale a pena você investir no Santander, no Bradesco, no Itaú ou no Banco do Brasil. E agora a gente vai comparar os 4 bancos para a gente ver qual que tem a melhor qualidade, se tem alguma oportunidade aqui, qual que está mais descontado, dependendo da métrica que você utilizar aqui. Mas vamos lá. Itaú, por exemplo, ele é o maior de todos eles, valendo quase 3 vezes o segundo colocado, que é o Bradesco, 441 bilhões de valor de mercado. Preço sobre valor patrimonial, a primeira métrica, o Itaú, ele é o mais caro em relação a isso, vale 2 vezes o patrimônio hoje. Banco do Brasil, descontado, 0,57. Na maioria das vezes, empresas estatais estão descontadas na bolsa. PL mostra que o Itaú é o mais caro e o Santander é o mais barato agora. O ROI, o Itaú ganha disparado, 21,93, e o pior deles foi o Banco do Brasil, 6,60. Dividend yield, quem pagou mais dividendo foi o Bradesco, e eu coloquei vermelho, aqui é verde. Verde. O Bradesco foi o que mais pagou e o Banco do Brasil o que menos pagou. A questão é que o dividend yield você precisa olhar para a cotação, porque às vezes a cotação cai bastante e aí fica inflado esse valor. Mas nesse caso aqui, ó, pode ver que o dividend yield do Bradesco, Santander e Itaú são bem próximos. O que está menor mesmo é o Banco do Brasil. Payout, a gente não coloca se é bom ou ruim, porque dependendo do momento, é interessante mesmo a empresa não distribuir tanto do seu lucro para os acionistas, como o Banco do Brasil agora, com mais cautela, falou, peraí, a gente vai segurar um pouco, não é esse valor de 37,77, é 30%, tá? Mas aqui a gente pegou ali do investidor 10. Mas se a gente vai no relatório do banco, aí você vai ver que é 30% agora o payout, eles mudaram, antes eles pagavam 40%, um pouco mais de 40%, então diminuiu, eles vão distribuir menos do lucro para os acionistas, para não comprometer a saúde financeira. Então beleza, você tem que ver porque a empresa está fazendo isso, é interessante, e aqui bacana. O Itaú, ó, 73% ele distribui, então tem um payout bem alto, assim como o Santander. Só que o Santander não está entregando o mesmo resultado do Itaú. Aqui a gente tem o índice de Basileia, o melhor deles foi o Bradesco, o Santander foi o menor deles, também nesse índice aí, e Banco do Brasil e Itaú estão bem próximos aqui, estão na margem interessante. Isso aqui não é o que vai definir se você vai investir num banco ou em outro. O mais importante de você olhar é se está barato, é se está entregando resultados, se o lucro está crescendo, se a inadimplência não está subindo. E aqui, ó, a inadimplência, por exemplo, 90 dias. O melhor deles, Itaú. De qualidade aqui, o Itaú ganha disparado. Banco do Brasil, 5. O maior hoje, por causa daquilo que a gente viu que aconteceu no agronegócio. Bradesco 4,20 e Santander também vem aumentando e está em 3,3, mas o maior deles hoje é o Banco do Brasil. E aqui tem um guides que são as projeções do banco, o que eles esperam para os próximos meses, se vão entregar um lucro maior ou não, quais são as projeções do banco. E aqui teve a revisão apenas no Banco do Brasil. E não foi uma revisão para cima, foi uma revisão para baixo. E aqui com esses indicadores todos e essa planilha, você consegue ter uma visão melhor para você decidir qual desses bancos é mais interessante você investir. Você vai na oportunidade, no que está mais barato? Bradesco, Santander, e o Bradesco, por exemplo, que está vindo numa recuperação, tudo bem que a inadimplência ainda está alta. Ou você vai pegar a qualidade como o Itaú, que a inadimplência praticamente inabalável, não aumenta. Tá lá trimestre a trimestre, continua 1,9, qualidade extrema. Rentabilidade, que a gente já vai ver num gráfico agora que eu vou mostrar para você. Mas aqui o retorno, no caso, 21,93%. Excelente, só que está mais cara em relação às outras. E aí você precisa decidir o que faz sentido você colocar na sua carteira. E aí na rentabilidade, disparado, a gente tem aqui o Itaú, 117% nos últimos 5 anos, ó, rentabilidade dos últimos 5 anos. Isso aqui eu considerei o reinvestimento dos dividendos. Então, se você tivesse investido há 5 anos atrás e sempre que caísse o dividendo, você estava reinvestindo na empresa. 117% de retorno. Enquanto
Os demais, se você pegar o segundo lugar, que foi o Banco do Brasil, 52,88%, metade do retorno do Itaú. Foi excelente esse retorno. Aqui, ó, se você tivesse investido R$ 1.000 no Itaú, hoje você teria 2.177. Então, se você tivesse investido 100, teria mais de R$ 200.000, 500, você teria mais de R$ 1 milhão. Bem legal esse retorno que o Itaú deu nos últimos 5 anos. Tem um estudo bem interessante que está documentado, escrito aqui por Benjamin Graham no livro O Investidor Inteligente, que foi feito na Grande Depressão dos Estados Unidos em 1929, quando começou a Grande Depressão e durou ali até meados de 1930. O estudo pegou um investidor que investiu no começo dessa Grande Depressão, de uma vez só, ele aportou $10.000. Eu não me recordo se é $10.000, mas vamos colocar esse número aí. Ele aportou $10.000 e carregou por 10 anos, durante essa crise. E aquele outro investidor, que esses mesmos $10.000, ele foi aportando ao longo dos 10 anos, não aportou de uma vez. Sabe qual teve um maior resultado? O que aportou sempre. Ou seja, não tente procurar o fundo do poço das ações. Invista sempre. Você não vai acertar quando a ação está no ponto mais baixo dela. E você também não vai saber quando é o ponto mais alto. Então, você investindo tanto na alta quanto na baixa, no meio do caminho, no longo prazo, você vai ganhar investindo em boas empresas. E se você não tem tempo de fazer essas análises, tem a nossa consultoria de investimento. Aqui a gente vai te auxiliar a montar uma carteira conforme os seus objetivos, as suas metas de curto, médio e longo prazo, o seu momento de vida e qual o seu objetivo nos investimentos nesse momento. Se você quer ganhar renda ou você está procurando crescimento. Ou se você preferir, pode fazer parte da nossa comunidade. A gente vai postar conteúdo diferenciado para os nossos membros. Se inscreva lá se você quiser estar mais próximo da gente aqui. Muito obrigado por ter ficado no vídeo até o final e te vejo num próximo vídeo, investidora e investidor futuro.